Olá, saudação pugilística a todos. E eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo a continuação, a segunda parte do primeiro vídeo que eu fiz com vocês falando sobre os primeiros indícios do boxe aqui no Brasil, no boxe brasileiro. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte: quem foram as primeiras estrelas do boxe carioca? Eu creio que muitos devem ouvir falar nos primeiros estrelas do boxe e lembram logo do Popó, que é um ótimo boxeador até hoje, do Maguila, nosso grande Edilson Maguila, que também é um grande boxeador, né? E até mesmo os que têm a lembrança um pouquinho mais antiga do nosso grande Big Boss, o Éder Joffre também, que foi um grande boxeador. Mas e quem veio antes do Éder Joffre? Quem veio antes deles? Entendeu? Eu tenho certeza que você não se lembra, mas vamos relembrar agora aqui nesse vídeo, tá? Vamos lá, segunda parte do vídeo. Em 1922, o Brasil teve seu primeiro pugilista a ganhar destaque, Benedito dos Santos, também conhecido como Ditão. Começou a treinar boxe em uma academia de São Paulo e era um negro de porte gigantesco, com enorme talento para o boxe e detentor de um direto muito potente. No início de 1923, estreando como profissional, derrotou sem nenhuma dificuldade os seus primeiros 3 adversários, todos no primeiro round. O destaque do pugilista logo despertou a sede dos empresários. Foi então organizada uma luta entre Ditão e o campeão europeu Hermínio Spalla, um pugilista italiano que tinha um cartel com mais de 60 lutas. Ditão começou o combate derrubando Spalla logo no início do primeiro round. Porém, o campeão europeu massacrou o lutador brasileiro no decorrer da luta. Então, além de ter sido derrotado, acabou sofrendo um derrame, no qual encerrou sua carreira para o resto de sua vida. Com este episódio, o boxe brasileiro foi duramente criticado e passou a ser proibido até os meados de 1925. Imediatamente após a derrota de Ditão, os jornais iniciaram uma campanha contra o boxe, o que levou o governador de São Paulo a proibir sua prática. Mas não ficou só nisso o impacto da tragédia de Ditão. Por quase 10 anos, os empresários brasileiros ficaram receosos de trazer boxeadores estrangeiros. Com a revogação da proibição do boxe no Brasil, o primeiro clube a receber oficialmente lutas de boxe foi o Clube Espéria da cidade de São Paulo. Começava aí então a época de ouro do boxe no país, tendo inclusive a criação de uma espécie de ranking, algo que até então era inexistente, e uma nova cultura de treinos. Eis que surge então os grandes treinadores de boxe brasileiro, o Batista Mertagnoli e o treinador Celestino Caverzazzi, do Clube Espéria, que organizaram uma escola de formação que traria grandes consagrações para o esporte nos anos seguintes. Com a Revolução de 1932, conhecida também como a Revolução de 32, tudo havia ficado parado. O acontecimento marcante desse período foi as criações das federações de boxe regionais, das quais se deu condições aos boxeadores profissionais brasileiros disputarem oficialmente títulos internacionais e os amadores poderem participar de torneios e campeonatos estrangeiros. Em 1933, o Brasil pela primeira vez participou de um campeonato internacional, o Sul-Americano de Boxe Amador, realizado na Argentina. A seleção brasileira era composta apenas de cariocas, pois somente no Rio de Janeiro o boxe era legalizado através de federação. Na década de 1930, surgiram alguns lutadores de destaque, entre eles Ítalo Hugo, também conhecido como Menino de Ouro. E entre seus maiores feitos está o nocaute em primeiro round sobre o campeão sul-americano dos leves, Juan Carlos Gazala, em 1931. E em 1940 foi criado o ginásio do Pacaembu. E pela primeira vez podiam-se ver lutas de brasileiros com nível verdadeiramente internacional. Os mais destacados dentre eles foram Atílio Alfredo,
e Antônio Zumbano, também conhecido como o Zumbanão. Zumbanão foi o primeiro grande astro do boxe brasileiro, imperando absoluto por um grande período, de 1936 a 1950, durante o qual realizou cerca de 140 lutas, mais da metade das quais ganhou por nocaute. Era um peso médio com grande poder de punch, e não menor a capacidade de esquiva. Verdadeiro ídolo, arrastava multidões ao ginásio do Pacaembu. Essa foi uma nova época de ouro para o boxe brasileiro. Grandes espetáculos nacionais e internacionais, uma imensa galeria de astros. Um dos elementos decisivos para isso foi a ação do primeiro mega empresário do boxe brasileiro, o Jacó Naum. Além de ter lançado alguns dos grandes nomes do boxe brasileiro, como Khaled Coury, Ralph Zumbano e até mesmo Éder Joffre, Jacó Naum conseguiu um intercâmbio com os dirigentes do Luna Park, o maior ginásio de boxe da América do Sul, com quem centenas de boxeadores argentinos vieram lutar no Pacaembu e posteriormente no ginásio do Ibirapuera. Isto foi uma excelente escolha que contribuiu decisivamente para o amadurecimento do boxe brasileiro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouco da história do nosso boxe brasileiro, um pouco da história dos nossos guerreiros. E se você aí que ainda não está no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para nos dar uma força, tá? E você que gostou do vídeo, gostou de conhecer a história dos nossos boxeadores do passado, não se esqueça de dar um like aí embaixo. Eu vou estar deixando mais uma vez aí embaixo na descrição do vídeo os locais e os endereços onde eu ministro aula de boxe. Um abraço a todos.